Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ler com você um texto que é muito conhecido, mas nessa versão ficou ainda mais fofinho, que é o Salmos 35, a parte B. E diz assim, ó: as noites em que seus olhos choram, abrem caminhos para dias de risadas. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. E sim, há dias que há, na verdade, momentos, né? Eu acho que são períodos das nossas vidas que parecem intermináveis. Parece que a gente pulou em Nárnia e ali a gente vai ficar para sempre, porque não é possível. Parece que a gente tenta, parece que tá numa areia movediça e nunca tem fim. A verdade é que Deus tem um plano para todos nós, tem um plano específico para cada um de nós. Às vezes a gente não entende o que está passando. Na verdade, a vida do crente, na maioria das vezes, das situações, a gente não está entendendo nada. Mas como diz a palavra em Romanos, nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. E porque a gente acredita, a gente confia e sabe que daqui a pouco isso tudo vai se dissipar, vai acabar se tornando numa bênção, num grande testemunho, num grande ensinamento, num grande amadurecimento. Porém, até que chegue lá existe um percurso. Existem muitas noites. E esse texto que a gente leu é o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nessa versão, as noites em que os seus olhos choram abrem caminhos para dias de risada. Sim, às vezes a gente não está entendendo o cenário, como eu já falei, mas o próprio Senhor Jesus deixa registrado para a gente lá em João, se eu não me engano é João 13:7. Deixa eu só conferir. Isso mesmo, João 13:7. E ele diz o seguinte: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas daqui a pouco vocês vão entender. Ou seja, esse período, essa fase, esse momento, talvez pareça muito nebuloso para o nosso entendimento. Mas você acha mesmo que Deus perdeu o controle? Você acha que na sua vez, um Deus que nunca perdeu o controle em momento nenhum da história, na tua vez, meu Deus, ele perdeu o controle? Com certeza não. Pode parecer desalinhado para você, mas definitivamente para o Senhor está tudo no seu devido lugar. E é por esse motivo, por saber que Deus tem todo o controle, todo o poder, todo o domínio, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele pode todas as coisas, que a gente precisa confiar. Nesse texto aqui, a gente fala de noite e manhã. E olha que interessante esse entendimento. À noite, geralmente o que a gente faz de noite? Dorme, né? O normal da nossa natureza, da nossa biologia, trabalha durante o dia e descansa durante a noite. Quando o salmista vem falando sobre essa noite, sobre essas lágrimas, quantas vezes a gente dorme chorando, né? Igual criança, soluçando? Pois é, depois que a gente aprende o que diz esse salmo aqui, a gente começa a ver as situações adversas por um outro prisma. O que eu quero dizer com isso? As noites dos seus olhos choram. Não são poucas. Muitas vidas, a gente vê muita gente, conhece muita gente, ouve muito testemunho de que foram anos chorando, pedindo, clamando a Deus, né? Na história bíblica a gente tem um montão de gente que passou anos e anos chorando, tipo Ana, né? A mulher de Eucana, a mãe do nosso querido Samuel. Ela chorou anos as perturbações que Penina, que era outra esposa do seu marido, naquela época podia. Então, Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Ana não engravidava. Então Ana chorou. Mas olha que interessante. Ela foi, um belo dia, se levantou, foi para o Senhor, orou. Tanto que o profeta Eli achou que ela estava bêbada, né? De tanto que ela estava entregue ali na presença de Deus. Ela chora, ora. E aí a palavra vai dizer que depois daquilo ali, o semblante dela já não era mais triste. Ela entrou no descanso. Percebe? Ela entrou no descanso e logo depois de um tempo chegou a sua manhã. Ela orou e não falou mais sobre isso.
ela entregou. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais possibilidade, eu vou entregar para quem pode resolver. Ela apresenta a sua queixa a Deus nesse dia histórico na vida dela, que marcou a história dela, porque o profeta libera uma palavra para ela e fala: olha, seja feito conforme você pediu ao Senhor, que Deus te conceda o que você pediu. E de verdade, ela estava ali clamando por um filho, e o filho que vem nada mais, nada menos que Samuel. E aí ela simplesmente sai dali e essa frasezinha e o semblante dela já não era mais triste. Ela orou, chorou, chorou, chorou. A noite de Ana durou, chorou, 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 chorou. Apresentou, descansou. Daqui a pouco chegou a manhã. Daqui a pouco amanheceu na vida de Ana. E olha que interessante, é o que esse texto está dizendo. As noites em que seus olhos choram abrem caminhos para dias de risada. Para Ana viver o que viveu com Samuel, e não foi só Samuel. Samuel abriu a madre de Ana, mas depois ela teve outros filhos. Quando ela chorava e pedia um filho, sendo ofendida por Penina, ela não estava com estrutura suficiente emocional para aguentar 4, 5, 6 filhos. Não. Por isso, Deus sabia que ela não podia, naquele momento, engravidar. Fechou a madre dela. Mas quando ela entregou, quando ela se disponibilizou a entender que ela mesma não podia fazer nada naquele cenário, ela descansou e logo pela manhã a alegria apareceu, que foi a sua gestação e depois o seu filho, tão pedido e tão esperado. Salmo 126 fala o que pra gente? Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Percebe que não existe nenhuma condição no meio dessa conversa? Se, talvez, pode ser que, não. É afirmativo. O que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Até para semear com lágrimas a gente precisa saber. Até para esperar em Deus a gente precisa saber. O jeito certo de esperar. Não é murmurando, não é reclamando em rede social, não é esperneando, batendo boca, tentando se justificar. Não. O jeito certo é descansando. Se você já orou, se você já chorou, se você já entregou, acabou. Pronto, descansa. Vive a sua vida da melhor maneira possível, faça os seus afazeres da melhor maneira possível, mas espere em Deus, porque com certeza você não vai ser frustrado. Também tem um outro texto que a gente sabe e entende sobre o tempo, que é Eclesiastes 3, que fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Há tempo realmente para tudo. Deus definiu um tempo para tudo. Um tempo para o inverno, um tempo para o verão, um tempo para o outono, um tempo para a primavera. Tem tempo para todas as coisas acontecerem. E a sua ansiedade, ela não move o céu. O seu desespero não movimenta a mão de Deus. Mas o que alegra o coração de Deus é a sua obediência e a sua disponibilidade em acreditar que Ele pode todas as coisas. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que o choro pode durar uma noite. Talvez a sua noite já esteja demorando muito tempo, mas existe uma chave que você talvez ainda não virou, que é a do descanso. Descanse em Deus, confie em Deus, o tempo certo virá. E por último, mais ou menos importante, não esmoreça na sua fé. Fortaleça-se em Deus, obedecendo, orando, se consagrando, lendo a palavra. Passe o tempo da espera florescendo. Passe o tempo da espera semeando boas sementes na sua vida e na vida dos outros. Não reclame, não perca tempo murmurando. Lembra do povo de Israel? Era para fazer o trajeto em 40 dias e levou 40 anos por conta da murmuração. Se o tempo da espera é o tempo em que você está agora, é o tempo em que Deus colocou você, viva da melhor maneira possível, confiando que o seu Deus é muito maior do que todos os seus problemas. Pai, muito obrigada por essa palavra, por essa direção que o Senhor nos dá nessa manhã. Nós sabemos, Pai, que há tempestades e há noites que parecem longas demais, parece até que a gente não vai suportar.
mas a gente olha para Ti e fica impossível desistir, tendo em mente que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Então, Pai, nos ajuda a continuar, nos ensina a perseverar e a esperar com paciência em Ti, lendo a Tua palavra, nos consagrando, nos dê os caminhos que precisamos percorrer até chegarmos na realização dos nossos sonhos, na manifestação da Tua glória, dos Teus milagres na nossa vida. Senhor, nós declaramos nesse dia que precisamos de Ti, não vamos conseguir sozinhos, por isso entregamos nossas demandas, nossos pedidos, nossas aflições diante daquele que pode resolver, na certeza do Seu cuidado absoluto e do Seu amor imenso sobre as nossas vidas. Obrigada. No nome de Jesus, que esse dia seja marcado pela Tua presença, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua provisão. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos e filhas, esposos e esposas e livra-nos do mal. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.